nós somos tomados por algumas realidades que nos incomodam muito. E tudo vem dentro de uma capacidade racional. Quando nós começamos a pensar a existência de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus e a relação de Deus com o universo e com o homem que faz parte deste cosmo. Aí nós temos a revelação de Deus por meio da criação, quando nós sabemos que a natureza ela manifesta a glória do seu Criador. A própria Bíblia afirma isso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E isso incomoda o homem, porque o homem gostaria de deter o poder para que pudesse explicar a origem e o fim de tudo. Mas o único apoio que nós temos é as escrituras, documental. Nós temos a mitologia grega, nós temos alguns escritos também antigos que traduzem ou trazem a ideia do início de todas as coisas. Nós temos a escritura, nós temos Jesus Cristo, nós temos a história da igreja, apesar das marcas negativas, mas a igreja ela foi um grande motivador para o avanço da ciência, inclusive por causa da própria opressão imposta pela crença, porque o homem também ele reduz aquilo que é bom em algo pesado para a sua própria vida. Então temos os atributos de Deus também, atributos que ele nos comunicou e aqueles que fazem parte da sua natureza e que só a ele pertence. No caso, onipotência, onisciência, onipresença. Mas temos, por outro lado, aquelas coisas que nos foram conferidas, o amor, a possibilidade de a paciência, a longanimidade, bondade e muitas partes morais ou pensando em qualidades, virtudes que o homem traz em si, mas ele perde porque ele não tem a onipresença, ele não tem a onisciência, ele não tem a onipotência. Mas temos esses que nos foram comunicados, que nós participamos, são os atributos morais, aqueles que nós consideramos relacionais, que pode ser incluída a sabedoria, o próprio conhecimento. Mas o que nós precisamos estar atento é uma grande realidade, que esse Deus que incomoda os homens é o mesmo Deus que pode satisfazê-lo, ou satisfazê-los. Mas temos que partir de um princípio que precisa ter uma relação desse homem com seu Criador, por meio de uma adoração, de um ato de servir a este Deus em seus propósitos, para uma história que ele detém todo o poder soberanamente sobre essa história dele, e essa história que o homem participa também, em que ele é protagonista e coadjuvante. É loucura pensar isso, mas é uma realidade. A adoração, então, a nossa relação com Deus, a adoração nunca começa conosco, ela flui de um entendimento daquilo que Deus é, daquilo que ele fez e daquilo que ele revelou a nós através de Jesus. O homem pode duvidar da existência de Deus, mas ele não consegue negar a existência de Jesus. É muito interessante que, historicamente, o Cristo da história, o Jesus histórico, ele não pode ser negado, porque ele deixou provas contundentes da sua passagem aqui no mundo. E os seus valores implementados, implantados de geração em geração, porque começando com poucos discípulos, mas foi implementado uma sequência de adesão e de aceitação dos valores que Jesus trouxe e que ele viveu na prática. Então essa adoração ela começa em Deus
e ele se revelando a nós através daquilo que já dissemos, a criação, da palavra, a escritura, da própria pessoa de Cristo, da igreja que na história se fez presente. Em toda a Bíblia existe um objetivo de mostrar e revelar Deus ao homem, não querendo provar, mas documentar e mostrar que existe uma realidade que o homem pode pensar e que essa realidade ela produz uma verdade absoluta e não relativa. Relativa às intenções e interesse humano, não, mas é absoluta, plena, porque é de Deus para o homem. Então a adoração começa em Deus quando ele se revela a nós. E se Deus não fizer isso, nós não podemos e nem sabemos em quem confiar, a quem obedecer ou ter norte para a nossa vida, para conter esse instinto selvagem, brutal nosso pela sobrevivência e pelo desamparo da vida, em que quando temos força, vivemos mais oprimido ainda, porque precisamos de mais força para sempre estar sobrepondo aqueles que querem se ver livre do nosso domínio. E quando estamos sendo dominados, estamos querendo nos ver livre dessa opressão, mas ela também não pode e não consegue ser total. E também precisamos de alguém para agradecer, porque a vida nos traz gratificação, compensação. E a quem servir? O homem, ele foi criado. É interessante, o ócio, ele tem o seu lado bom, é quando o homem pode pensar ele mesmo, a Deus, e aquelas coisas que o cercam. Mas geralmente quando o homem não está servindo, não está produzindo, trabalhando, ele está inventando, mas inventando algo para a sua própria destruição. Ao ponto da Bíblia dizer que Deus fez as coisas muito simples, os homens buscaram muitas invenções essas que elas podem reduzir a força, melhorar a produtividade, mas não qualifica a reflexão do homem para o homem se tornar o bom cada vez mais humano. Tanto nós temos a tecnologia aí, nós temos a IA. Recentemente, numa reportagem, eu vi que um menino de 14 anos suicidou-se. Por quê? Nós temos uma geração que não está preparada para conviver com a tecnologia, aquilo que ela traz como ameaça. Porque os benefícios, a nossa razão é que tem que produzir em nós a capacidade de fazer uso daquilo que o próprio homem inventa. Porque senão é aquilo, é confusão, é destruição. É o avião para a guerra e não para o transporte. É o carro para um espírito esportivo, ou seja, a pessoa não se contém e vai abusando da adrenalina, velocidade, vai se matando e matando muita gente. É o foguete, em vez de explorar os céus, as alturas, para trazer benefício, não, para ter controle, domínio, o embate entre as nações, entre as grandes potências. Não saberíamos como Deus é, o que Ele ordenou, o que Ele prometeu, se Ele não nos tivesse revelado os seus propósitos. Deus não escondeu do homem o seu propósito. Deus não escondeu do homem o seu propósito. Muito pelo contrário, Ele o revelou. Para que este homem pudesse conhecê-lo e desejá-lo e adorá-lo. Porque pelo conhecimento de Deus, na Bíblia, a revelação de Deus, porque a palavra é uma revelação especial, a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. Jesus é a palavra. No princípio, ela é a palavra viva, e a palavra viva estava com Deus, e a palavra viva se fez carne. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Uma tradução é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa glória se manifestou, e não. Então ele nos mostra como é necessário ele se colocar para que o homem o conheça e adorá-lo. Mas ele se coloca, ele se prontifica, ele se manifesta, ele fala.
aos homens. Ele nos mostra como quer ser adorado. Falar sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus. Hoje nós temos um mercado evangélico hoje em que a linguagem hoje se tornou assim bem rotineira, até no meio de comunicação. Todo mundo posta uma mensagem bíblica ou algo de relevância que estimula, que motiva, ou que traz a ideia de que quem postou está num nível muito elevado de espiritualidade. Às vezes não, a pessoa está afundada num caos. E o caos significa não tem base de apoio. É um buraco sem fim. Esse homem que não conhece a Deus, mas que às vezes fala sobre Deus, às vezes está num caos. Para adorar a Deus, precisamos estar cheios da palavra de Deus para sabermos qual a vontade dele para a nossa vida. Vamos ficar por aqui, depois eu vou continuar no mesmo assunto, porque ele é um assunto muito atraente, que nos impressiona muito quando nós paramos para pensar nossa relação com Deus, na possibilidade do exercício da fé, em que nós podemos adorar aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. E louvado seja o nome dele.